gente, quando eu pensei em começar a falar sobre esse livro, quando eu comecei a refletir sobre esse livro, eu pensei, nossa, será que eu sou capaz de falar sobre Clarice Lispector, que é um livro tão complexo, tão denso, que mostra tantas emoções? Mas assim, gente, o motivo desse canal é democratizar a leitura, é mostrar que todo mundo consegue ler tal coisa, tal gênero, tal autor, enfim. É incentivar todo mundo a ler autores também difíceis. E assim, eu não tô aqui como uma técnica em literatura, eu não estudei literatura, eu não tenho uma graduação, uma pós em literatura. Eu sou uma pessoa normal que gosta de ler livros e que vem falar sobre livros pra vocês. Então assim, vamos democratizar a leitura. E se vocês tiverem opiniões diferentes de mim sobre esse livro ou sobre a Clarice, enfim, escrevam aqui embaixo, comentem, porque é isso que é legal, né? É legal discutir sobre os livros, é legal ter opiniões diferentes sobre eles, mas vamos falar sobre esse livrinho. Esse livrinho, gente, Água Viva, ele tem 95 páginas nessa edição que eu tenho, que é uma edição mais antiguinha que eu comprei no sebo. E quando eu peguei esse livro, eu pensei, nossa, vou ler em um dia. Mas ele é tão denso, ele é tão complexo que cansa ler esse livro, porque sua mente vai a milhão lendo ele. Então eu não conseguia ler muito, até porque demorou quase um mês para eu ler esse livro. E esse livro só me deu mais vontade de ler as outras obras da Clarice também, gente. Que livro espetacular! Sério mesmo. Assim, esse é o 7º livro da autora, né, na ordem cronológica, e ele foi escrito em 1973. E é, assim, um livro que passa pelo fluxo de consciência do narrador desse livro, né, dessa mulher, que eu vou falar um pouco mais sobre ela daqui a pouco. Ele retrata tudo o que passa na cabeça dela, é tipo um vômito de palavras. Isso não é uma coisa ruim, tá, gente? O vômito de palavras é o que tornou esse livro extremamente denso. E no meio desse vômito de palavras, dessas coisas muito malucas, eu percebi que tem todo um enredo por trás, que é uma mulher escrevendo uma carta para alguém. Esse alguém, a gente não sabe qual o gênero dessa pessoa, se é homem ou mulher, mas é uma carta de amor, é um amor que não deu certo. Se vocês descobrirem se é homem ou mulher, deixa aí nos comentários pra eu saber, porque assim, quero saber também. E uma coisa que tem muito, que eu percebi muito nesse livro, é que a Clarice faz assim, cansei de escrever, e ela escreve isso, cansei de escrever. E depois no próximo parágrafo, a primeira palavra é voltei. E a gente percebe que esse livro, essa carta que é escrita, ela perpassa vários dias, até porque a Clarice fala, hoje é domingo à noite, hoje é sábado de manhã, então ela vai te situando nos dias também. E essa mulher que tá escrevendo essa carta, ela não é uma escritora, ela é uma pintora. Ela é uma pintora que faz pinturas pra sentir, não pra ver, não pra sentir com a razão, pra sentir com a emoção, pra despertar os seus sentimentos mais profundos que você tem. Então ela não tem toda aquela técnica de escrita. Eu acho que isso é o ponto principal do livro, né? Que você não leu esse livro pela razão, você lê esse livro pela emoção. Vou até ler um trechinho pra vocês. Atrás do pensamento não há palavras. S. Minha pintura não tem palavras, fica atrás do pensamento. Nesse terreno do S, sou puro êxtase cristalino. S, sou-me, tu te és. Então a gente não pode ver as coisas do livro, as pinturas dessa mulher racionalmente. A gente tem que ver totalmente pelo sentimento. A gente tem que ver pela parte do cérebro atrás do pensamento. E o livro, gente, ele é todo fragmentado. Me lembrou até aquele movimento, o cubismo, sabe? Eu vou deixar um quadro do cubismo aqui pra vocês entenderem o que eu tô falando, mas o livro é todo fragmentado e ele muda de assunto muito rápido, então é pá, muda de assunto, muda de assunto, muda de assunto. E essa escritora, essa narradora desse livro, ela brinca com as palavras, então ela coloca hífens onde não existe, ela coloca pronomes em lugares errados entre aspas, né? Ela muda tudo e eu fiquei imaginando como esse livro seria traduzido. Deve ser extremamente difícil traduzir um livro desse. E a gente tem muita sorte da Clarice escrever em português, porque é incrível e eu acho que perderia um pouco dessa essência na tradução. A Clarice, no livro, ela fala muito do agora, do presente, porque o agora não é mais agora, já é antes. Então a gente não consegue pegar esse agora, é uma coisa impalpável, impossível. E eu vou ler mais um trechinho do livro para vocês verem como ela fala do agora. O presente é o instante em que a roda do automóvel, em alta velocidade, toca minimamente no chão. E a parte da roda que ainda não tocou, tocará no imediato que absorve o instante do presente e torna-se
o passado. Então, assim, é uma coisa impossível apalpar esse presente que ela tanto fala nesse livro. E o agora, para Clarice, é como se fosse uma quarta dimensão. Ela até escreve assim: eu te digo, estou tentando captar a quarta dimensão do instante já, que de tão fugido não é mais, porque agora tornou-se um novo instante já, que também não é mais. Cada coisa tem um instante que ela é. Quero apossar-me do é da coisa. Esses instantes que decorrem no ar que respiro, em fogos de artifício que eles espocam no mundos no espaço. Quero possuir os átomos do tempo. Então, assim, ela fala muito do agora, e o agora pra ela é como se fosse uma quarta dimensão. Isso é muito maluco, gente. E é um livro que valoriza muito agora, o instante. Então, todo instante da vida é importante. Você, por exemplo, hoje já reparou no instante em que você pisca? Porque esse instante de piscar é importante. E não é um livro truncado, é um livro fluido. Ele é difícil, mas ele é fluido. Você vai lendo e no começo fica tudo muito confuso, né? Eu comecei esse livro 4 vezes porque eu não estava entendendo nada. Na quarta, mesmo sem entender, eu decidi continuar lendo. E você lê sem parar, assim, mesmo ele sendo cansativo, né? Tem momentos que você esgota, esses são os momentos que você para de fazer leitura. Mas ela também fala muito dessa fluidez da música, que eu achei muito interessante. E ela ouve música de uma maneira diferente. Ela não ouve música pondo um foninho de ouvido ali e ouvindo a sua musiquinha. Ela coloca a mão em cima do aparelho que tá liberando a música e sente a vibração que essa música traduz, né, pro nosso corpo. Então ela ouve a música com o corpo inteiro. E nessa onda de música, ela fala muito sobre o jazz. E daí eu fiquei muito curiosa e fui pesquisar. O jazz, ele não é uma música que é planejada, que é ensaiada por vários dias e tudo mais. O jazz é uma música do improviso. Então, um instrumento começa a tocar aqui, depois outro instrumento começa a tocar lá. E essa junção de instrumentos vai dando uma complexidade diferente pra música, entendeu? Eu achei isso muito interessante. É maravilhoso, né, gente? Não é maravilhoso? E essa carta que ela tá escrevendo é pra um amor não realizado, como eu já disse, né? Esse vídeo, ele não tem uma linearidade, como vocês podem ver. Eu não fiz roteiro pra ele, então eu tô meio que falando o que eu lembro, até porque o livro não tem uma linearidade. Mas eu vou ler pra vocês a parte da carta que é pro amor impossível dela. Escrevo-te como exercício de esboço antes de pintar. Vejo palavras. O que fala é puro presente e este livro é uma linheta reta no espaço. Eu sou antes, eu sou quase, eu sou nunca. E tudo isso ganhei ao deixar de te amar. Então ela deixou de amar essa pessoa e ela tá escrevendo essa carta pra essa pessoa. Gente, eu queria sim citar todos os trechos desse livro, de tão maravilhoso que é. Mas se eu for ler todos, vai ficar um vídeo enorme e é mais fácil fazer uma leitura, um audiolivro do livro, entendeu? Mas assim, vale muito a pena ler, de verdade mesmo. E ela fala muito também da morte, que a morte é impossível, é intangível, a morte é só futura. E ela diz um negócio que quando ela morrer, ela quer ser enterrada com um relógio de pulso, pra alguma coisa pulsar o tempo embaixo da terra, porque ela não vai mais ter o coração dela pra pulsar. Então ela quer um relógio de pulso. Ela também fala sobre recriar coisas ausentes, como recriar a cor do espelho ou o sabor da água, e essa ausência que ela vai ter depois de morrer, ela só vai deixar de existir, vai ser como se ela nunca tivesse existido. Ela fala também de Deus, que Deus é uma coisa monstruosa, que monstruosa não do tipo ruim, gente, ela tem medo de Deus, porque Deus é de um tamanho muito grande perto do que ela é. E ela diz que ela tem um pudor a ele, porque tem coisas que nem ele sabe que ela fez. Então, assim, ela gera uma dúvida muito grande no leitor que tá lendo esse livro. E assim, o que é a gente sem dúvida, né? Essa dúvida é muito boa também pra leitura desse livro. A vida sem dúvida seria uma vida totalmente sem graça. E assim, gente, esse livro é o tipo de livro que você precisa só ir. Vai lendo. Lê. Uma hora ele vai fazer sentido. Ou ele não vai fazer sentido também. E qual o problema se ele não fizer sentido? Não tem problema. Porque ele vai te transmitir emoções da mesma forma. Eu sinto que eu preciso ler ainda esse livro inúmeras vezes para conseguir compreender melhor. Eu acho que inúmeras vezes ainda não é necessário para eu entender tudo aquilo que a Clarice quer dizer. Na verdade,
Sim, eu sinto muito isso com o livro da Montanha Mágica do Thomas Mann, que eu li 2 vezes e, gente, eu sinto que eu preciso ler mais 1 trilhão de vezes, sabe? Então, esses livros que me causam essa dúvida, que me deixam com essa dúvida de compreensão, são muito bons pra mim, porque eu fico com vontade de ler outra vez, ler mais, aprender mais, pesquisar mais. E é por isso que eu acho que a democratização desse tipo de livro é extremamente importante. É isso que eu tinha pra falar sobre esse livro da Clarice. Queria falar muito mais, mas eu nem sei por onde começar o muito mais que eu quero falar. Se vocês já leram, deixa aqui nos comentários. Eu quero ler Clarice agora em ordem cronológica, mas se vocês acharem algum livro dela melhor, pode deixar também nos comentários, que daí eu aceito sugestões de qual o próximo a ser lido. É isso, não se esqueçam de se inscrever no canal, comentar, curtir. Um beijo e até o próximo vídeo.